Olá, eu sou a Samara Lopes, eu sou aluna do segundo Logística e vou falar um pouquinho sobre biotecnologia. Ignora a bagunça no meu quarto. Obrigada. O que é biotecnologia? A biotecnologia é um conjunto de procedimentos envolvendo manipulações de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. Ela serve para utilizar células vivas para desenvolver ou manipular produtos com fins específicos. E a sua importância nos dias de hoje, ela possibilita o desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos. Ela é um ramo de ciências que aplica os conceitos da moderna engenharia genética na geração de novos produtos na agricultura, nos processos industriais ou na medicina. E a partir dela é possível desenvolver produtos e soluções em áreas como medicina, agricultura, pecuária, alimentação, bioenergia, indústria química, eletrônica, dentre outras. E ela pode ajudar eh, levando ao desenvolvimento de variedades mais resistentes a doenças, alimentos de maior valor nutritivo, cultivares adaptados e fazendas urbanas e plantas mais adaptadas às adversidades climáticas. E para finalizar, ela é um ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos ou matéria-prima a partir deles, baseado nos processos biomoleculares e celulares para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade. Bom, quando a gente fala de clonagem, a gente fala que a clonagem ela é um processo biológico que envolve a produção de indivíduos geneticamente idênticos, né? E isso é comum na natureza, como em organismo que se reproduz assexuadamente, né? Mas também pode ser induzido artificialmente. E existem 3 tipos de clonagem artificial, né? A clonagem do gene, que envolve a cópia de um gene específico de um organismo para estudar, e a clonagem reprodutiva, né? Que cria uma cópia genética completa do organismo. E a clonagem terapêutica, né, que cria células-tronco embrionárias para experimentos destinados a levar a novos tratamentos de saúde. Bom, a clonagem, né, ela pode ter muitas aplicações úteis, né, como a reprodução de animais ameaçados de extinção, a reprodução de medicamentos e o tratamento de doenças. Mas, no entanto, também levanta questões éticas, né, e de segurança. E é bem importante lembrar que a clonagem ainda é uma área de pesquisa ativa e em desenvolvimento na biologia. Nós temos, né, um animal que foi o primeiro animal assim que foi clonado com bastante sucesso, que foi a ovelha Dolly. Ela nasceu lá em 5 de julho de 1996, num estábulo na Escócia, e foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula somática adulta. Né? A experiência e o nascimento de Dolly foram tornados públicos somente em fevereiro de 1997. Né? Ela nasceu lá em 5 de julho de 1996 e tornou público essa clonagem só em fevereiro de 1997, quando a ovelha já estava com 7 meses de vida. A clonagem de Dolly marcou um grande avanço na ciência e iniciou uma revolução muito grande na ciência. Bom, a clonagem da ovelha, né, a ovelha Dolly, foi um processo bem complexo e inovador, né? Alguns passos principais eu vou falar agora. Primeiro foi coletado um óvulo, né, da ovelha. Os cientistas coletaram um óvulo, né, de uma ovelha. Fizeram a remoção do DNA do óvulo, né, a substituição do DNA, né, o DNA do óvulo foi substituído pelo DNA de uma célula congelada da glândula mamária de outra ovelha que havia morrido anos antes, e a estimulação do crescimento, ou seja, o óvulo foi então eletrocutado para estimular o crescimento como um embrião fertilizado, né? E aí a Dolly foi o único filhote de ovelha a nascer vivo de um total de 277 embriões clonados, né? E ela nasceu lá em julho de 1996, foi apresentada ao mundo em fevereiro de 1997. E é isso sobre clonagem. Quando a gente fala de alimentos transgênicos, a gente fala dos alimentos que tiveram seu DNA modificado por meio de técnicas de engenharia genética. E essas modificações podem incluir a adição de genes de outra espécie, permitindo que os organismos adquiram características que normalmente elas não desenvolveriam se não tivessem essa modificação.
Existem várias razões para a produção de alimentos genéticos, né? Algumas dessas razões incluem a resistência a pragas e doenças, a tolerância à condição climática adversa, o aumento do valor nutricional e a maior produtividade. Por exemplo, alguns alimentos transgênicos foram modificados para resistir a certos tipos de insetos ou para tolerar herbicidas, permitindo que os agricultores usem esse produto químico sem danificar suas colheitas. Porém, no entanto, todavia, a produção e o consumo de alimentos transgênicos também podem levantar várias questões. Algumas questões, né, elas questionam o impacto potencial dos alimentos transgênicos na saúde humana e no meio ambiente. Além disso, existem também produções sobre a ética da modificação genética e o papel das grandes empresas na produção de alimentos. A fertilização in vitro, VIV, FIV, meu Deus, eu quero ser professora de letras, é uma técnica de reprodução assistida que consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, que depois é implantado direto dentro do útero. Todos os procedimentos são realizados em uma clínica de fertilidade sem que exista relação sexual envolvida. A FIV, ou fertilização in vitro, é realizada em algumas etapas. Eu vou falar um pouquinho delas agora. Estimulação dos ovários. Para que haja produção de quantidade suficiente de óvulo através do uso dos medicamentos, é preciso a estimulação dos ovários. Captação dos óvulos, né? Os óvulos produzidos eles são coletados através da aspiração transvaginal com ultrassom e enviados para o laboratório. A avaliação dos óvulos no que diz a respeito à sua viabilidade e probabilidade de fecundação. Eles vão avaliar para ver se está bem viável, né, os óvulos, né? Introdução dos espermatozoides. Os espermatozoides escolhidos são introduzidos, né, no mesmo vidro em que estão os óvulos. Aí, depois de introduzir, né, vem a observação da fertilização dos óvulos, né? Ou seja, durante o cultivo embrionário, para que possa depois ser feita a implantação de um ou mais embriões no útero da mulher, né? Então, eles vão observar e depois fazer a implantação. A fertilização in vitro é indicada principalmente para as mulheres que apresentam alterações ginecológicas que interferem na ovulação ou no deslocamento dos óvulos pelas trompas, né? Ou problemas relacionados à produção do esperma também podem levar a dificuldade para engravidar.